Vamos falar um pouco sobre a segurança de dados, né? Porque esses dados, eles acabam sendo ouro para os criminosos que querem praticar golpes. Nós estamos em contato com o delegado seccional de Fernandópolis, cidade que fica no interior do estado de São Paulo, o Dr. Everson Contelli, que é um especialista no assunto, é professor universitário também, e vai falar conosco sobre o vazamento de dados de 120 milhões de brasileiros, por aquilo que se chama de call center do crime, ou seja, uma quadrilha especializada em elencar esses dados todos para que golpes possam ser aplicados. Doutor Everson, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Como é que a polícia identificou esse vazamento e o que está sendo feito aí para tentar contornar essa situação? Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado. A polícia começa a investigar esse caso em outubro de 2023, quando um outro vazamento relacionado a funcionários públicos, servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, chegou ao nosso conhecimento. E, inicialmente, começamos a trabalhar com este vazamento, mas avançando nas investigações, utilizando as técnicas de inteligência, nós verificamos que esse era só mais um vazamento, porque, na verdade, isso estava ocorrendo, né, com concessionárias de serviço público, bancos, concessionárias de telefonia. Então, uma verdadeira rede, né, criminosa que obtém esses dados e mantinham esses dados num banco de dados, em alguns bancos de dados, né, como nós identificamos em São Paulo, Praia Grande, Londrina, Bauru, em alguns bancos de dados que nós passamos a denominar de call center do crime. Como vai, doutor Everson Contelli? É muito impressionante isso tudo, porque a gente, se os bandidos têm a ousadia de invadir sistemas de Ministério Público, sistemas de segurança pública, etc., do que eles não serão capazes, né? Acho que a coisa mais apavorante é isso, né? Nada os impede, é impressionante como eles são ousados. Como além de profissional de segurança, um especialista nesse assunto, em que medida nós estamos protegidos? Ou não estamos, doutor? Enfim, o que devemos fazer para nos precavermos disso? Eu me refiro ao cidadão comum, né? Ao profissional liberal, enfim, a qualquer cidadão que queira preservar e tem esse direito, os seus próprios dados. Sim, em primeiro lugar, o Brasil avançou bastante nessa questão. Nós acabamos de ter inaugurado uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Agora de 2018. Mas mesmo assim, vazamentos continuam ocorrendo e neste volume nós nunca presenciamos, né? Nós nunca tivemos vazamentos nesse volume e nessa frequência como tem ocorrido aí nos últimos 3 anos. Antes de dar essa dica para o cliente comum, né, nós precisamos primeiro que as empresas se conscientizem, né, porque eles são depositários lá de algo valiosíssimo, que são esses dados. Então, primeiro, as empresas, e quando eu digo empresa, tanto pode ser uma grande corporação, como pode ser um profissional autônomo, quando ele recebe esses dados é necessário passar por tratamento. E com relação aos clientes, evidentemente, tomar cuidado onde entrega esses dados e, claro, nós estamos falando de empresas conhecidas, empresas que não revelamos o nome, mas empresas que eventualmente têm credibilidade, mesmo assim os dados vazaram. O cuidado que é necessário, e isso faz parte da Operação Tatu Canastra, que é o cuidado com relação à utilização desses dados em golpes cibernéticos. Então, esses dados acabam sendo utilizados para facilitar a engenharia, aquilo que nós chamamos de engenharia social dos golpes. De que forma, hein, doutor Everson? Porque quando o senhor traz esse número para a gente, 120 milhões de brasileiros com dados vazados, ou seja, é muito provável que eu, o Pedro, o Cláudio, talvez até o senhor, tenhamos os nossos dados pessoais nas mãos do crime organizado. Quando o bandido tem acesso a isso, o que ele consegue fazer?
Sim, exatamente. Esses dados nós identificamos que são de interesse de 3 grupos. Primeiro, empresas de telemarketing, empresas relacionadas a consignados e assessorias previdenciárias, e o terceiro grupo, que é o que mais chama a atenção, é o crime organizado. Nós temos uma outra frente de trabalho aqui, que é chamada de Projeto CyberConnect, de investigação e enfrentamento a crimes cibernéticos. E lá no Projeto CyberConnect nós percebemos que a engenharia social, ou seja, o mecanismo do golpe, tem sido facilitado ou utilizado com a inserção de dados falsos. Eu sempre digo assim, no mundo digital não muda nada com relação ao mundo físico. Antigamente tinha o cofre e tinha lá as chaves, os mecanismos para abrir o cofre. Hoje não mudou nada. O cofre está no mundo digital e nós abrimos esse cofre por meio de informações. Algumas informações a própria vítima fornece, outras informações são obtidas por meio de fraude, e um terceiro bloco de informações para abrir essa chave está exatamente nesses dados vazados. E a polícia já conseguiu identificar os membros dessa quadrilha? Tem alguém preso já, doutor? Sim, nós já identificamos 7 integrantes dessa organização criminosa. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva. Houve a compreensão inicial de que nessa primeira fase nós deveríamos manter as buscas, né? Mas continuamos trabalhando na análise dos dados, conseguimos recuperar esses bancos de dados e agora nossos analistas estão trabalhando para identificar a dimensão desse vazamento. Dr. Everson Contelli, delegado seccional de Fernandópolis, interior de São Paulo, e um especialista nessa questão de crimes cibernéticos, falou conosco aqui no Jornal Gente para todo o Brasil, viu, doutor Everson? Muito obrigada. Até uma próxima. Muito obrigado. Precisamos preservar essa questão dos dados aí, viu? Você toma muito cuidado ao receber mensagem de WhatsApp, ligação, qualquer tipo de dado que possa ser vazado, Thaís. Preencher cadastro, né, Pedro? Fica ali na mão dos criminosos, isso acaba sendo compartilhado pelas quadrilhas e é utilizado para a aplicação desses golpes que a gente tanto noticia por aqui. Todas as notícias da manhã você acompanha aqui na nossa programação no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio.